nota e tudo mais. Então, como eu havia comentado com a Laura no começo da aula, né? A gente fez a prova, né, do primeiro bimestre e fez um trabalho teórico, tá? Então, tinham essas duas atividades. O trabalho teórico valia 3 e o trabalho prático, e a prova valia 7. E a professora colocou também na época, na nossa plataforma, o trabalho prático. Então, tinha o trabalho teórico, o trabalho prático e a prova. Aí a professora até comentou, né, quem quiser fazer, pode fazer, a professora vai dar uma olhada, né? Mas acabou que eu sei que a prova ela estava um pouco complexa, tinha uma leitura pesada, né? Vocês tinham que interpretar, tinham que entender. Então, assim, eu sabia disso e por isso coloquei já aquele trabalhinho prático. Com os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo da nossa disciplina, né? Para quem está entrando agora ou para quem é novo aí na disciplina, né? Tem as aulas anteriores, tá? Para vocês acompanharem e tudo mais. Mas, então, com todo esse aprendizado e com as aulas da semana passada e as aulas de hoje, eu acho que vocês vão conseguir, então, fazer o trabalho prático. Aí ele vai dar um upgrade lá na nota de vocês. Está aberto a todos, tá bom, pessoal? Vocês podem. Ele vai continuar valendo 3, então é como se o bimestre tivesse valendo né, 7, 10, 13 pontos. Né? Como se o bimestre estivesse valendo 13 pontos. Então, ele vai dar um upgrade na nota. Como é que vai funcionar? Vocês vão fazer o trabalho, né, e tudo mais, e vão me mandar por e-mail da mesma forma, tá bom? Se quiserem, podem fazer em equipes, sem problemas, tá? E as equipes, se vocês já tiverem as equipes aí do projeto integrador e tudo mais, né, vocês podem usar essas equipes, tá certo? Então, vocês vão fazer o trabalho prático agora que está lá disponível no sistema. Podem fazer individual ou podem fazer em equipe. Vão fazer aquele trabalhinho e me mandar por e-mail. Não se esqueçam de se identificar. A data para entrega é até o dia. Só um minutinho, só deixa eu concluir. Até o dia 16/10, tá? Por que 16/10? Nossa, um prazo tão longo, né? Parece. Porque eu estou juntando com o pessoal que entrou depois e que também eu estou orientando, né, para entregar trabalhos e atividades e provas, né, para mim. Pode optar por não fazer esse trabalho prático? Ribamar, quem tirou nota alta e não quiser fazer, não precisa, não é obrigado, tá? Eu só estou deixando aberto para quem quiser dar um upgrade na nota, ok? Então, assim, não precisa, não é obrigado a fazer, fica sossegado. Então, mas é democrático, né? Então, fica aberto a todos, todos têm a oportunidade, né? E quem tirou acima da média, quem está satisfeito com a sua nota, e acho que não vai aí poder encaixar essa atividade a mais no seu escopo de trabalho diário, não se preocupe. Pronto. Vamos lá. Como que vai ser esse trabalho? Pode repetir? Elvis. É assim. Tem o trabalho prático lá disponível no nosso sistema. Lembra que a professora colocou 2 trabalhos, o teórico, o prático e a prova. Vocês fizeram o teórico e a prova, ficou faltando o prático. Teve gente que fez já o prático e até me mandou por e-mail. Se quiser fazer de novo, né, com os conhecimentos adquiridos dessas últimas aulas, pode fazer de novo e me mandar. Se não, eu considero os anteriores, sem problema. Né? Então, pessoal, vocês vão fazer o trabalho prático agora e me enviar por e-mail até dia 16/10, tá? Que eu vou corrigir. Beleza? E daí vocês podem fazer em equipe ou podem fazer individual. Só não se esqueçam de se identificar. Bianca, quem não conseguiu encontrar nota, tá com um problema de nota, alguma coisa assim, me manda e-mail, porque é difícil ficar atendendo esse tipo de solicitação na aula, né? Então me manda um e-mail lá que fica bem mais fácil de eu atender individualmente. Oi. Quem fala? Peraí que meu áudio.
Os alunos da Van Gogh, sim, eu mandei a nota para a coordenação e diretoria de vocês, Tânia. Os alunos da Van Gogh, eu mandei as notas em planilha para eles, e eles, na sexta-feira, então eles que têm que lançar a nota de vocês, tá? Se vocês tiverem, tiverem dificuldade, dá né, manda um e-mail para eles, ou então eu já mandei até a hora que, acho que, não sei quem que me comentou anteriormente, Tânia, e eu mandei aqui um WhatsApp lá para Patrícia, tá? A secretária lá da Van Gogh. Dei uma chegada nela, vamos ver se eles colocam a nota de vocês, mas qualquer coisa me manda um e-mail lá. Ô, Pro, Oi, tá me quem ouvindo? fala? Eu A tô, Maitê. mas quem é? A Maitê, professora. Oi, Maitê! Nossa, você é da Van Gogh. Você E... está sem nota, Maitê, é verdade. Porque você não me respondeu o e-mail. Não, professora, primeiro, eu Ah, não recebi o e-mail, e segundo, eu não tô achando o seu trabalho no site. Eu entrei no material de apoio e no negócio das no mensagens não Matheus? aparece para mim. Isso, no sistema Mateus. É lá que você Tá. deixou? Sim, eu deixei o link, deixei o trabalho, os trabalhos lá e deixei também os links das plataformas num documento doc. Mas você tá com acesso ao chat aí, Maitê? Tô com acesso. Tá, ó, esse aqui é o link da nossa disciplina, tá? Que eu tô mandando pelo chat. Nesse link você pode encontrar todos os materiais disponíveis, tá bom? Tudo que eu tô falando aqui tá disponível lá nesse link aqui. Se não, você pode me mandar um e-mail, Maitê, dizendo o que você precisa para acessar, que eu te respondo, Eu vou fazer isso, professora. tá bom? Isso, e daí sempre se identifiquem, porque Maitê, você me mandou as provas, mas eu não sabia quem você era, de onde você era, né? E eu tenho mais de 350 alunos só na FATEC, né? Então, para mim é difícil, às vezes, conhecê-los ainda mais de longe, né? Então, se vocês puderem sempre se identificar, eu agradeço, tá? Com nome, curso, disciplina, o período, se é Van Gogh, se é FATEC, tá bom? Tá bom, professora. Beleza. Andrei, boa noite, professora. Demorei um pouco, pois estou com problemas na internet. Beleza, Andrei, eu vou. Tá gravando, tá? Tá gravando, daí você pode dar uma olhadinha depois, que eu repeti umas 2 vezes já o procedimento de recuperação de nota, tá? Ó, o Professora, boa Cláudio tá noite. pedindo para vocês adicionarem o WhatsApp dele aí no grupo. Ah, Gabriela, eu estou com notas, sou nova, meu nome é Ricardo. Ah, estou sem áudio de saída. Tá. Ricardo, se você é aluno novo, me manda um e-mail que eu estou passando as atividades por os alunos, né? Por e-mail, alunos novos. Oi, Elaine, boa noite. Mais alguém precisa perguntar alguma coisa? Tá com alguma dúvida? Tá aí na tela compartilhada. Você não Oi, consegue ver? professora. Eu estou compartilhando de tela. Oi, Oi, professor, tá me quem é? ouvindo? Eu É tô, o quem é? Jean, é o Oi, Jean, é Jean. aluno novo. Eu Oi, sou da Jean, tudo bem? FATEC, professora, tudo bem? Ai, tudo bem? Hum. En- Diga. Então, eu comecei a primeira aula hoje, professora, e daí eu não Ah, li. tu- Daí, tudo bem, como que... Jean, não tem problema. Eu tô pedindo, Jean, para os alunos novos me mandarem e-mail lá, tá bom? eu mandei um e-mail para você lá, professora, tá bom? Ah, beleza. Falando Me manda um meu e-mail nome, bem dizendo, ou se certinho. identificando, né? Que daí eu vou passar Isso. as coordenadas do que tem que fazer. Tá bom, então, professora. Obrigado, tá? Beleza? Valeu. Professora, Vai precisar do material anterior, seu aluno novo. Edson, não sou eu que tenho que te mandar e-mail, Anjo. Você que tem que mandar e-mail para mim, tá? Porque são muitos alunos que eu tenho. Então, me manda e-mail lá. Opa, digitei errado, desculpa, gente. Esquece esses aí. Ao ano. professora, Oi. é a Joyce da Van Gogh, tudo bem? Já, Eu não tudo bem. encontrei,
eu não encontrei o material da senhora no Mateus. Eu posso colocar meu e-mail e a senhora consegue enviar para mim? Você me manda e-mail, Joyce. Joyce, você sim, tudo manda e-mail, tá bom? Me manda nesse último aqui que eu coloquei, porque o anterior estava errado. Você me manda ok. e-mail e me pede os links, tá bom? Tá ok, obrigada, Pro. De nada. Não sei se vai ser minha nota, esse tem trabalho, aquele que fiz, já entrei no Mateus e não consta nada. Andrei, me manda um e-mail, tá? Quem tá com problema de nota, que não foi lançado, ou que tá com nota lançada estranha, ou que tá com dúvida, me manda e-mail, que é bem mais fácil de atender. Eu preciso dar aula, eu preciso dar conteúdo, né? Então, e-mail, vocês tiram essas dúvidas mais pessoais, assim, né? Me mandem um e-mail lá, tá bom? Perguntando da nota. Quem é aluno novo, me manda um e-mail que eu dou as coordenadas das atividades, os links das plataformas, ok? Quem. Opa, socorro! Onde eu estou? Ai, saí aqui da chamada. Oi, hello. Aqui, achei. Tá bom? Beleza, Andrei. Obrigada. Laís, precisa falar alguma coisa, Laís? Professora, eu encaminhei, boa noite. Eu encaminhei um e-mail para você na semana passada. A semana passada foi minha primeira aula contigo. Só que não teve resposta. É Laís Porque eu não recebi. Porque eu não recebi, então, Laís. Tenta me mandar de novo lá. Aí, qualquer coisa, você me avisa. Manda agora, daí qualquer coisa você me avisa. Eu vejo aqui se não caiu no spam, tá bom? Beleza, obrigada. De nada. O trabalho teórico junto com o prático? Não. Mas, Ana, você é aluna nova? Se você não entregou o teórico porque você entrou depois do dia 21, aí pode, né? Me manda lá, Ana, que daí eu confiro. Ah, mas por quê? Eu te passei aqui. Passei para todo mundo. Daí você podia ter me mandado um e-mail, né? Eu sou bem acessível. E eu sempre respondo os alunos, sempre, sempre, sempre. Eu posso demorar às vezes um pouquinho. Mas me manda lá tudo, faça tudo lá e me manda, daí eu vou avaliar, tá? Fala, Marcos. Diga, Marcos. E se eu não conseguir ver a nota das outras matérias, devo comunicar à coordenação? Você pode pedir para o seu professor, não precisa chegar na coordenação. Pergunta para o seu professor primeiro, né? Porque às vezes o professor pode ter esquecido de lançar a sua nota, né? Porque como são muitos, tá bom, Giovanni? Se você não conseguir, pergunta direto para o teu professor, em últimos casos lá, se eu, né? O teórico eu não fiz, passou, Jorge, o teórico eu não fiz, passou da data, tem uma segunda chance. Tá? Beleza, Giovanni. Ai, Jorge, vocês são fogo também, né? Por isso que eu coloco prazo para correção de trabalhos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Gestão de tempo. Já ouviram falar? É muito importante a gente começar a aprender a gerir o nosso tempo, ainda mais se vocês querem ser engenheiros, né? Engenheiros ou qualquer profissão, na verdade, né? Mas engenheiros ainda mais ainda, porque tem que gerir muito bem o tempo, engenheiro. Então, eu faço gestão do meu tempo. Eu trabalho na indústria, sou gestora, inclusive, de operações de uma indústria, e eu tenho que gerir muito bem o meu tempo, além de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, né, na área industrial, desenvolvimento de produtos. Eu ainda dou aula, né, ainda tenho que corrigir prova, trabalho, lançar nota. Então, assim,
eu tenho meu compromisso de entregar as notas dentro do prazo, para coordenação, né, e tudo mais. Às vezes pode, logicamente, haver algum erro de digitação e tudo mais, que tem esses percalços que a gente tem que avaliar, né? Mas, assim, eu gostaria que vocês cumprissem com as datas que eu estipulo para a entrega de trabalhos, né? Porque existe um formato de correção, para não virar tudo uma bagunça. Eu sou muito sistemática, né? Com questão de correção de notas. E para vocês também aprenderem a gerir o tempo de vocês, isso é bem importante, né? As atividades de vocês. Então, assim, gente, vamos lá. Vocês têm até dia 16/10 para me mandar todos esses trabalhos aí que vocês não mandaram, que vocês vão mandar, o teórico, o prático, tá bom? Me manda até dia 16 aí, todo mundo tem essa chance. Beleza? Thaís, prof, para quem entrou atrasado não é questão de gestão de tempo. Não, Thaís, não estou falando de você, filha, contanto que para quem entrou atrasado eu coloquei para o dia 16. Eu estou falando com pessoas que entraram no curso, né, em horários, no período regular, tá bom? E não só isso, né, se tem as atividades, eu estou dando até prazo maior, tá bom? São questões aí de se autoclassificar. Não estou falando em específico de certas de pessoas, estou falando de uma maneira geral. Diga lá. Vamos lá, mãozinha. Quem é? Fala, Marcos. Nossa, Marcos, você já acha que você está com essa mãozinha levantada faz um tempão, né, filho? X, meu filho. Fala, Marcos. Ai, mãezinha, tá com essa mãozinha levantada faz hora, menina. Por que você digitou ali no chat? Não, professora, é que assim, é meio complexa a minha dúvida aqui. É porque assim, a gente tem um prazo aí para pedir a prova substituta, né? Que eu acho que dia 8. E eu não trabalho dentro desse sistema, Marcos, relaxa. Tá. Não, é que assim, a minha nota está bem duvidosa lá, professora. Inclusive na outra matéria. Duvidosa? Né, Me conte por que está duvidosa. Porque ou eu fui muito mal ou tem algo errado lá, professora. Mas então me manda e-mail lá, Marcos. Qualquer coisa eu te mando o gabarito, você dá uma conferida também. Eu não cheguei a ver o gabarito e da outra disciplina também, da tua de ciência do ambiente. Então manda um e-mail lá, Marcos, não tem problema. Quem tá como é que é? Você falou? Minha nota tá duvidosa? Tá bem duvidosa, professora. Ou eu fui muito mal. Se a gente vê com nota duvidosa, me manda um e-mail lá, não tem problema. Daí eu mando o gabarito. Certo. Porque tem aquele prazo, pelo menos eu vi, que tem um prazo, acho que até o dia 8 para solicitar a prova substituta, então não quis. Isso, não, mas é que assim, Marcos, eu já tô até dando recuperação sem prova substitutiva, entendeu? Então, assim, esse negócio de prova substitutiva, aí tem que ficar requerendo, para mim, geralmente nas minhas disciplinas não funciona assim, não, tá? Sei, professor, mas no meu caso, o trabalho tinha que valer muito, porque realmente minha nota lá está muito baixa, então eu acredito que eu então até me manda um e-mail, daí eu te mando um gabarito, daí você confere lá também, pode ser? Daí qualquer coisa a gente já tira as dúvidas. Tá certo, eu vou mandar assim. Eu acredito que aquela nota, eu até pensei que podia ser apenas do trabalho, porque é uma nota bem próxima da nota que valia o trabalho, das duas matérias, inclusive. Daí, bom, eu vou passar o e-mail então, professor. Beleza, ótimo. Então tá, gente, Giovanni, vai ter sim, eu preciso explicar essa parte de elementos textuais, tá? Então, é bem isso, existe o e-mail, né? Os meninos, né, até comentaram, realmente, tem o e-mail para a gente poder tirar dúvidas com relação à nota, tirar dúvidas quando é aluno novo, né? Que assim eu consigo atendê-los da melhor maneira possível, né? Então, não é justo com os coleguinhas aí, né? Então, que estão com tudo ok, e assim, a gente tem que tem que ponderar, né? A gente tem que saber mediar o nosso tempo aqui, tá bom? No spam, meu Deus, eu já achei. Tá. Eu respondi, Laís. Ai, que bom. Ótimo, que bom que você achou. Então, vamos lá, gente. Olha, tem gravação já da aula passada, ok? Aí, a gente tinha comentado a aula passada sobre os tipos de trabalhos acadêmicos com os quais vocês vão se deparar ao longo do curso. A professora aula passada tinha comentado, então, esses tipos de trabalhos, né?
que vocês aí vão ter que desenvolver mais para frente, ou até estão tendo que desenvolver agora. Vinícius, me manda e-mail, tá bom? Porque ficou disponível, o gabarito ficou disponível lá ficou disponível no sistema, tá bom? Até ontem. E eu tinha avisado na aula passada que ia ficar disponível. Então, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, me mandem e-mail, tá? Fica mais fácil o conteúdo aqui. Pessoal, microfone. Então, vamos lá, gente. Continuando. Para quem é aluno novo, só dando aí, né, uma inteirada, coitados, né, caíram de paraquedas, mas o negócio é o seguinte, a minha disciplina de metodologia científica, galera, é para ensinar a vocês métodos científicos e formas de estruturação de trabalhos, os elementos textuais que estruturam um trabalho, como que isso funciona, como trabalhar a elaboração de um trabalho de pesquisa, um trabalho acadêmico, ok? E aula passada a gente tinha falado desses caras aqui, resumo, resenho, fichamento, projeto, relatórios, então esses são os tipos de trabalhos que vocês vão ter que fazer e que professores vão solicitar para vocês ao longo do curso, né? Muito bem, aí a gente falou de resumo, o que era um resumo, como se fazia um resumo, né? Que não é mais o resumo que a gente estava acostumado lá na escola, que a gente grifava as partes mais importantes e copiava, né? O resumo agora é um resumo interpretativo, é um resumo analítico, um resumo que transcreve com as palavras de vocês a ideia principal, as ideias do autor original, né? Então, sem colocar o seu lado opinativo, porém descrevendo ali o que o autor original do texto que você está resumindo, né, deseja se colocar, né? Quais são as ideias daquele autor original e é você que escreve. Então, o resumo hoje é visto, né, numa área, num momento agora, né, em que vocês estão acadêmicos, né, aqui no ensino superior, o resumo já não é mais isso, né? E nem o Ctrl+C, Ctrl+V, muito menos, né? Ainda mais sem referenciar, né? O Ctrl+C, Ctrl+V ali, copiando, plagiando as partes, né? De textos que a gente muitas vezes nem sabe de onde vieram, né? Esses textos. Então, a professora falou sobre isso. Aí tinha os tipos de resumo, o resumo indicativo, né? E quais os exemplos de aplicação desse tipo de resumo. A gente falou do resumo informativo e da resenha, que é um resumo crítico, que além de você resumir, você coloca ainda a sua argumentação, o seu ponto de vista, né, e referências que possam, então, situar o leitor desse texto de como você está se posicionando, né? Então, a resenha, o resumo crítico, geralmente, ele é utilizado para fazer uma análise de várias fontes pesquisadas, e não de uma só, né? Então, assim, quando você lê um texto sobre um mesmo assunto, né, você tem aquela visão. Quando você lê vários textos sobre um determinado assunto, você acaba criando, né, dentro do seu entendimento, várias interpretações e várias maneiras, né, de entender e compreender aqueles textos. E o resumo crítico vem da análise crítica em cima desses vários textos e das comparações que se faz com eles, né? Então, por isso que o resumo crítico, ele é um tipo de resumo, né, ou resenha, também se chama resenha, né, em que a argumentação ele é o ponto forte para você defender alguma ideia que você está expondo naquele resumo que você fez. Ok? A gente viu isso. E daí paramos aqui, essa é a aula de hoje, gente, elementos textuais. A professora vem falando aqui de trabalhos científicos, trabalhos de pesquisa e blá, 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 blá. E daí a professora comentou que num trabalho acadêmico ou num trabalho de pesquisa qualquer, né, existem 3 elementos fundamentais dentro desses trabalhos, que seriam o quê? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão de um trabalho. Certo? Até aí, ok, todo mundo sabe disso, né? Vários de vocês já fizeram trabalhos acadêmicos e tudo mais. Muito bem, então dentro desses 3 elementos, a gente
né, tem o desenvolvimento da parte robusta de um trabalho, que são os textos propriamente ditos. Porque antes disso, vêm os elementos pré-textuais, que seriam o quê? Capa, folha de rosto, né, sumário, listas de figura, listas de tabelas, agradecimentos, prefácios, né? Então, antes dos elementos textuais, né, do texto propriamente dito, a gente tem os elementos pré-textuais, que são aqueles que antecedem o texto de um trabalho ou de uma obra, né? E os elementos pós-textuais, que são aqueles que vêm depois da conclusão, né? Que seriam quais? As referências bibliográficas, que seriam os anexos, apêndices, ok? Então, a gente tem essa divisão de um trabalho completo, sendo que dentro dos elementos textuais, a gente tem essa subdivisão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Até aí, tudo bem, né? Isso levando em consideração os elementos textuais dentro de um modelo da BNT, tá bom? Pessoal, me digam aí, vocês estão vendo aí eu mudar de slide, né? Porque aqui para mim tá tudo bem. Sim, ok. Vocês estão com alguma dificuldade? Tenta dar um F5 ou sair e isso, beleza. Ótimo. Sair da sala, entrar. Obrigada. Ô, Paulo, belezinha? Tá quieto aí, cara? Claro, Andrei, sempre está disponível. Tá bom? Então, ó lá, pessoal, essa é a estrutura, dentro de um modelo de trabalho da BNT, essa é a estrutura que um trabalho tem, tá? Então, vocês já devem ter visto isso alguma vez na vida de vocês, em que os elementos pré-textuais, que são aqueles que antecedem, né, os elementos textuais, que começa pela introdução, né, vem tudo antes lá. Então, capa, folha de rosto, errata, folha de aprovação de TCC, né, que quando for o TCC, por exemplo, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, o prefácio, resumo na língua vernácula, então eu resumo em português, na nossa língua, né, resumo em língua estrangeira, que seria em inglês ou espanhol, e as listas, e o sumário. Então, é toda essa parafernália aí que antecede o que de fato importa, que seria o texto. Né? Então, assim, isso aqui, pessoal, essa informação, vocês podem encontrar também lá na nossa apostila de trabalhos, de normalização de trabalhos acadêmicos, ok? Está disponível lá essa tabelinha e com a explicação de cada elemento lá naquela apostilinha. Muito bem, então a gente vai trabalhar esses caras aqui hoje para vocês conseguirem entender a evolução de um trabalho, conseguirem entender como se escrevem esses elementos textuais e para que eles servem. Vamos lá. Olha lá, a gente começa então, né, dos elementos textuais com o primeiro elemento, que é o capítulo 1 do trabalho. De qualquer trabalho de pesquisa, o primeiro capítulo, então, é o capítulo da introdução do trabalho, né? A introdução, pessoal, ela serve, né, como o nome já diz, para dar uma breve introdução sobre o trabalho, sobre as suas intenções, sobre o tema propriamente dito, o tema que foi escolhido, né, ou o título, o objeto de estudo, né? Então, vocês devem, né, colocar aí um texto, né, de introdução de trabalho que traga essas características, definições, conceitos, um pouco do histórico, atualidades, né, sobre o tema, informações que incitem a curiosidade do leitor, né, quem for ler o texto de vocês, informações que dê vontade de ler mais o trabalho, de abrir a curiosidade do leitor, né? Então, a introdução do trabalho, né, é a parte inicial do texto, onde deve constar a delimitação do assunto que está sendo tratado, ou seja, o objeto de estudo do trabalho de vocês, da pesquisa, né? Os objetivos do trabalho e outros elementos, como a professora falou aqui. Muito bem, aula passada, a professora tinha falado para vocês de resumos, certo? E daí tinha o resumo indicativo, que era um resumo, né, breve,
sem muitas informações profundas, né, e que adentravam demais o tema, né? Então, o resumo indicativo era um resumo breve. O resumo informativo era um resumo mais robusto, com mais informações, né? Um resumo que apresentava mais elementos e que caracterizava melhor o texto resumido. Muito bem. A professora falou que resumo, o texto, escrever textos, resumir textos, serviam como ferramentas de produção de texto, né? E realmente são, né? Então, quando a gente faz uma introdução de um trabalho, o que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar esses elementos do tema ou do objeto de estudo, certo? No texto de introdução, a gente faz resumos de fontes bibliográficas. A gente vai atrás de pesquisa, né? De fontes de pesquisa, de artigos científicos, de livros, de manuais, de notícias, de informação, né? Menos fake news, por favor, e nem Google anúncios, né? E Google os afins. E Wikipedia os afins, né? Mas a gente vai atrás de uma fonte confiável e a gente faz um resumo sobre o que a gente leu. A introdução nada mais é, gente, do que fazer resumos indicativos sobre esses elementos aqui que você pode colocar dentro da introdução do seu trabalho, né? Então, você tem o objeto de estudo, que é o tema do seu trabalho. Você, então, escreve um texto de introdução com esses elementos, né, resumidos e tirados de fontes bibliográficas. Então, o texto, ele fica um texto de introdução. Ah, professora, qual que é o número de linhas? Muitos alunos me perguntam, né? Qual que é o número de linhas? Qual que é o número de páginas que tem que ter uma introdução e tal? Então, assim, eu sempre falo para o aluno, número de páginas, para mim, é irrelevante, porque eu posso ter um trabalho de páginas muito mal escrito e uma encheção de linguiça, como eu posso ter um trabalho de 30 páginas muito bem objetivo, muito bem escrito e muito bem explicado, né? Então, é muito relativo. Para um trabalho, digamos, um exemplo, o projeto integrador de vocês, que vocês estão fazendo, né? A gente espera aí de um projeto integrador umas 30 páginas, né? Por aí, contando todos os elementos textuais e pré-textuais e pós-textuais, tá, gente? Então, contando aí, espera, poxa, por aí, né? Umas 30 páginas, 35, 40, por aí, mais ou menos. Aí, de introdução, espera-se aí, poxa, né? Uma meia página aí, uma página, pelo menos. É difícil mensurar isso, porque vai depender do escopo de conteúdo, do que você vai apresentar. Por isso que eu não gosto de dar esses parâmetros. Mas, mais ou menos, de uma forma geral, assim, pode ser levado em consideração, né? Essa média, digamos, essa proporção, né? De número de páginas e tamanho de introdução. Mas, então, esse seria o primeiro capítulo. O primeiro capítulo, ele é subdividido em duas partes. Como o capítulo da introdução, ele tem que trazer os objetivos, ou seja, as intenções de pesquisa de vocês, o que vocês querem pesquisar, né? Ele tem que trazer os objetivos da pesquisa. Se tem que trazer isso, pode vir de duas formas. Ele pode vir, né, em formato de um texto único, então a introdução do trabalho, o capítulo 1, pode vir como um texto único, em que você faz um resumo sobre o tema, em que você explica o que você vai fazer e apresenta os seus objetivos, tá? As intenções, objetivos de pesquisa, ou ele pode vir subdividido. Em projetos, em TCCs, né, em trabalhos de conclusão de curso, em projetos, monografias em geral, a gente acaba dividindo os objetivos dentro da introdução como 2 subcapítulos. Então, capítulo 1, eu tenho a introdução. Capítulo 1.1, eu tenho os objetivos, tá? Os objetivos, então, o que eles seriam? Eles são subdivididos em 2 categorias, em objetivo geral e objetivos específicos. Isso talvez esteja sendo familiar para quem faz projeto integrador, né? Em que vocês, aí no pré-projeto, tiveram que apresentar no trabalho os objetivos do projeto de vocês. E agora está aí a teoria, né? Em que vocês agora
podem até praticar naquele trabalho prático que a professora de metodologia colocou para vocês, né? E daí, os objetivos, né, que fazem parte da introdução, nada mais são do que o que será feito no trabalho, o que será apresentado. É essa pergunta que se faz num objetivo. Para você saber o objetivo do teu trabalho, você tem que se fazer a pergunta: o que será feito nesse trabalho? O que será pesquisado? O que será apresentado? Né? O objetivo geral de um trabalho deve ser colocado de maneira simples e objetiva. Por exemplo, digamos que o objeto do meu estudo seja utilização de plástico, reutilização de plástico na indústria de asfalto. Ponto. Esse é meu objeto de estudo. Tá? Meu objeto de estudo, utilização de plástico na indústria de asfalto. Esse é o meu objeto. Qual é o meu objetivo? Ou seja, o que eu vou fazer com isso? Apresentar um estudo da utilização de plásticos reciclados na indústria de asfaltos. Ponto. Acabou. Esse é meu objetivo. Entenderam? O professor de PI disse que o ideal é não passar de 15 páginas no total. Agora buguei. Ah, Jorge. Ah, não, beleza. Tudo bem. Se ele pediu, sem problemas. É isso que eu estou dizendo. É que eu sou mais exigente, né? Mas tranquilo, Jorge, porque ele está com bastante aluno, tudo, ele quer algo bem objetivo, provavelmente. Sem problemas. Eu sou mais exigente, eu acho. Mas não tem problema. Faz lá do jeito que ele falou, sem crise. É por isso que eu estou dizendo, é difícil a gente dizer número de página, tá? Se fosse eu cobraria mais ou menos isso. Tá bom? Ainda bem que não é comigo, né, Jorge? Diga, mas escapamos dessa mejeira. Então, vamos lá. Então, esse seria o objetivo geral, entenderam? Então, o objetivo, veja, ele é muito claro, né? Você tem o objeto de estudo e você apresenta o que você quer fazer com ele, né? Deve ser colocado, então, de maneira simples e objetiva e remete-se ao tema ou objeto de estudo da pesquisa, foi o que eu acabei de apresentar aqui. Os objetivos específicos, né, eles demonstram quais são os passos ou quais são as ações que vocês devem seguir para alcançar o objetivo geral do trabalho. Então, vamos lá. Por exemplo, pessoal de produção. Digamos, a produção, a administração, outras engenharias ligadas, né, à área de gerenciamento e gestão. Um tema, por exemplo, pode ser também gestão pública, pessoal de humanas aí pode usar, né? Por exemplo, um tema. Aplicação de ferramentas administrativas na melhoria contínua de uma indústria. Ponto. Né? Esse é o meu objeto, é o meu tema. O meu objeto de estudo são políticas são ferramentas administrativas ou ferramentas organizacionais, né, aplicadas aí na indústria para melhoria contínua. Esse é o meu tema, meu objeto. O que eu quero fazer com isso? Bom, digamos, avaliar ou pesquisar ferramentas administrativas aplicadas à melhoria contínua. Ponto. Né? Vocês querem estudar sobre isso ou avaliar os aspectos da aplicação, alguma coisa, né? Agora me respondam. Me respondam, porque eu mesmo respondo, porque vocês não estão aqui, né, comigo. Olha eu, a louca. Bom, aí vocês têm esse objeto de estudo, vocês têm esse objetivo, né, que é estudar, planejar, averiguar essas ferramentas de melhoria contínua, né? E daí, o que seriam os objetivos específicos? Seriam quais as ações que vocês devem tomar em cima desse objetivo geral, para alcançar esse objetivo geral? Ora, quais são esses objetivos? Para isso, pesquisar sobre ferramentas administrativas ou ferramentas organizacionais,
Que mais? Estudar ou demonstrar cases de aplicação dessas ferramentas e seus resultados. Avaliar os parâmetros medidos ou avaliados, né, em auditorias de melhoria contínua, né? Ou vocês podem até colocar as ferramentas, colocar os tipos de ferramentas organizacionais para melhoria contínua, né? Sistemas de certificação de qualidade, né? Então, o que vocês têm que pesquisar, ou o que vocês têm que fazer para alcançar o objetivo geral? É isso que vocês têm que pensar. Então, quais são os passos, quais são as ações que eu vou seguir para alcançar esses objetivos? Observaram que toda vez que eu falei desses objetivos, eu sempre coloquei a frase num formato de ação. Avaliar, pesquisar, demonstrar, experimentar, aplicar alguma coisa. Por quê? Porque o objetivo de trabalho, gente, demonstra numa pesquisa, para quem vai ler uma pesquisa, né, ou para quem vai ler um trabalho acadêmico, um trabalho de pesquisa, quando vê os objetivos, ele já acha o objetivo do pesquisador, né, ou do autor daquele trabalho, não só porque está separado em objetivos, não é só por isso, mas sim porque ele colocou um verbo de ação e isso demonstra que é uma ação que ele tem que tomar sobre aquele tema. Né? Então, fica bem destacado, bem identificado as ações que vocês vão tomar, o que vocês vão fazer. E quanto mais explicado, né, nesse sentido for, mais fácil de o leitor entender o que vocês querem fazer. Porque às vezes o aluno vem e escreve assim nos objetivos específicos. Inclusive, esses objetivos específicos, pessoal, podem vir dentro do trabalho em formato de tópicos, tá? Então, tópicos listados ali, o que vocês vão fazer, né? Para alcançar o objetivo geral. E assim como também pode aparecer em formato de texto, né? Mas quando vocês colocam esses objetivos, né? Fica claro que esses objetivos, eles abrem margem para o desenvolvimento do trabalho, ou seja, nada mais é do que os passos do trabalho, do que vocês vão fazer, né? Amo tópicos, sim, eles são muito, muito importantes, mas, Thaís, é muito importante que esses tópicos, eles estejam bem claros, porque às vezes os alunos pegam e colocam assim nos objetivos específicos em formato de tópico. ISO 9000. Tá, ok, cara, mas o que você quer fazer com isso? Entende? Não é só jogar o tópico ali, não, colocar uma ação que denote, que elucide ali o que você vai fazer, né? A ação que você vai tomar em cima daquele substantivo que você colocou ali, né? Sim. Então, né? Exato, os verdadeiros. Então, não é só colocar ali, né? Exatamente, jogar ali de qualquer maneira, né? Você tem que explicar no sentido de colocar sempre uma ação, né? Denotar uma ação, sempre explicar dessa maneira, ser claro no que você quer fazer. Né? Para não deixar dúvidas, para não deixar, não gerar muitos questionamentos. Mesmo porque a professora até colocou que pode ser colocado em formato de tópicos, porque os objetivos específicos apresentados, eles são apresentados de maneira bem objetiva mesmo. É o tópico tipo, avaliar a aplicação dessas ferramentas organizacionais em estudos de caso. Tipo, pronto, só isso. Entende? Mas eu consigo entender o que vai ser feito. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Ou tá tudo bem? Deixa eu ver se vocês estão vivos. Grita está vivo. Não grita. Mas diz se está vivo. Ou levanta uma mãozinha, ou dá um assininho, faz um oi. Estou vivo ainda. Estamos aqui, professora. Atento. Focado. Olha só. Gostei. Eu também estou viva. Diga a dúvida, Sandra. Quem tinha dúvida? Alguém falou.
Ufa, até que tem gente. Ai, que dile. Nossa, eu achei que eu tava aqui já falando para, sei lá. Ela falou viva, professora. Ai, viva a professora, eu entendi o que tem uma dúvida. Tá, então tá bom, se não tem dúvida, viva. Vivíssimo, Paulo, vivíssimo, ótimo. Então, assim, gente, vocês estão conseguindo, talvez, se encontrar lá no projeto, né, no trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Pelo meu dia. Tá bom, obrigada. Obrigada, gente. Ai, vocês são ótimos. Então, tá bom. Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer um paralelo com o que vocês estão fazendo, desenvolvendo, né? E consigam aplicar essa teoria e essas dicas lá na pesquisa de vocês. Ufa, ufa, que bom, Thaís, que bom. Então tá. Daí, pessoal, tem a parte, não é coronga. Me engasguei com a água. Tem a parte de justificativa de trabalho. A justificativa, ela pode ser colocada tanto como um item, né, um subcapítulo do capítulo de introdução, capítulo 1, como 1.2, tá? Como também pode ser aberto um capítulo só para justificativa de trabalho, né? Então, por exemplo, nossa, quando são dissertações e teses, né? Então, mestrado, doutorado, a gente coloca a justificativa como um capítulo, né? Na minha tese, por exemplo, foi o capítulo 2. E tinha lá suas 20 e poucas páginas, né? Então, era um capítulo realmente, né? Então, a justificativa de trabalho, muitas vezes, ela tem que ser tão embasada para justificar, de fato, por que a sua pesquisa ela é relevante, por que ela é importante. Então, quando a gente projeta alguma coisa, o que é o projeto, né? O que é você desenvolver um projeto? Você desenvolver um projeto é você projetar alguma coisa, então você tentar projetar alguma solução, alguma explicação para um objeto de estudo, certo? Quando você projeta alguma coisa, você tem que. A ideia é você tentar vender aquilo que você está projetando, aquela teoria, aquele conteúdo, né? E quando você faz isso, você tem que justificar a sua venda, né? Então, você está lá com o teu projeto, você quer que ele seja comprado por um CEO de uma empresa, por exemplo, e você tem que defender ele. A forma de defender o seu projeto não é só na conclusão em que você vai argumentar, né, a necessidade, né, real com as provas, já os resultados, né, do projeto lá. Não é só na conclusão, mas sim na justificativa também, né? Então, a justificativa de trabalho, ela é muito importante para o projeto, para o trabalho acadêmico, ou um trabalho de pesquisa, né? Em que se quer provar alguma teoria, em que se quer explicar alguma coisa. Quando a gente fala de justificativa, a gente tem que fazer as seguintes perguntas, né? Por que o tema que eu propus, ou por que o tema ou objeto de estudo que eu estou propondo, ele é importante? Por que é importante? Qual que é a necessidade dele? Qual é a problemática envolvida? Por que é necessário isso, né? Quais os problemas que podem ser apontados como motivadores dessa pesquisa, né? Peraí, tem gente falando aqui, me patrulha depois, nem comecei o projeto integrador ainda. Não, beleza, Vinícius, mas isso aqui é teoria, tá? A professora traz o projeto porque a galera aí está fazendo o projeto, a professora faz o paralelo para tentar colocar essas teorias que a professora joga aqui, né, com a aplicação lá, que é a parte de desenvolvimento de projeto. Mas essas teorias que eu estou falando aqui, gente, serve para qualquer tipo de pesquisa que vocês façam, não é só para o projeto. Né? Mas serve para o projeto, serve para TCC, serve para artigo científico, serve para relatório, serve para uma série de trabalhos em que você tenha que pesquisar alguma coisa e provar alguma coisa, ou explicar alguma coisa, né? Precisava dessas aulas antes da entrega da primeira parcial. Pois é que
É complicado de conciliar. Quando era presencial, a Alexandra já até conseguia mais. Mas a distância, sim, é complicado. É difícil. A gente até tentou, mas não conseguimos. É mesmo? Obrigada. Não sabia. Não sei. É que assim, ó, agora eu entendi, Eliessa. Hoje é o Mundial da Professora. Meu, entendeu? E dia 15 é de todos. Acho que é isso. Então vamos continuar lá. Entendeu? Eu entendi, eu entendi ele aqui. Então vamos lá. Ô, Bri! Olha lá. Então você tem que se fazer essa pergunta. Estão me entendendo? Qual que é a importância desse tema? Que problemas o objeto de estudo ou meu tema pode resolver? Tá? Quando a gente fala de justificativa, a gente representa, então, a motivação da pesquisa. Vou dar um exemplo. Toda a parte do meu mestrado, doutorado, foi embasado na parte de desenvolvimento de um produto, que era um sensor, e no meu doutorado foi a aplicação dele. E eu tive que justificar, tanto no mestrado quanto no doutorado, né, as minhas pesquisas, e no caso era defender por que esse sensor era útil, por que ele era importante. Bom, dentre as muitas justificativas que se tinha, né? Por quê? Porque o dispositivo era um dispositivo prático, leve, barato, de fácil aquisição, podia ser aplicado em loco, ou seja, no local, em campo, tinha uma série de vantagens, série de coisas interessantes que, se comparadas com o que se tem atualmente, eu conseguia justificar, né? Muito bem, mas a justificativa maior, ou seja, a justificativa master, né, do trabalho, era que era um dispositivo próprio para a identificação de adulteração de combustíveis biocombustíveis. Então, a justificativa master era o quê? Qual que era o maior problema? Adulteração. Então, a justificativa vinha sendo construída em cima dessa problemática, em que eu colocava ali situações, né, emblemáticas aí, de problemas de adulteração, de adulteração, né, que trazia malefícios na parte mecânica, na parte química do produto, e assim por diante, blá, 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 né? Então, tinha toda uma problemática envolvida e tinha uma justificativa master, que a professora daí teve que explicar e trazer, inclusive, teve que trazer referências para provar que aqueles problemas realmente, de fato, existiam, para que o meu objeto de estudo, a minha pesquisa, que é lá o sensor, fosse, então, levado adiante, fosse aceito pela sociedade científica e eu conseguisse, então, expor a pesquisa e as minhas ideias, né? Então, veja que a justificativa, ela apresenta a motivação da pesquisa. Muita gente confunde a justificativa com o objetivo, né? Mas vejam, observem que com essas explicações, realmente fica o objetivo e a justificativa colocados de maneira bem diferentes. O objetivo é o que você vai fazer. A justificativa é por que você vai fazer, né? Então, essa justificativa, ela tem que sim ser embasada também em referencial teórico, para que se comprove esses reais problemas, né, que motivam essa pesquisa que está sendo feita. Tudo bem, pessoal? Estão aí acompanhando? Ok. Nenhuma dúvida? Tudo certo, né? Então tá bom, belezinha. Bom, aí a gente chega no segundo capítulo. Isso tudo que eu falei até agora, gente, era introdução de trabalho, tá? Então a gente tem até aqui introdução. Acho que vocês tinham que ter entregue até aí lá para o projeto, né? Aí depois de justificativa,
terminamos o capítulo 2 dos elementos textuais e terminamos o capítulo 1 e iniciamos no capítulo 2, que é a parte de desenvolvimento de trabalho. Bom, o desenvolvimento do trabalho, ele é a parte mais, digamos assim, encorpada do texto, né? Porque você tem lá a introdução, que é tudo algo muito mais tranquilo, né? Que você vai fazer um resumo lá do tema, colocar os seus objetivos, você vai lá na parte de justificativa, colocar as motivações, as principais motivações da sua pesquisa, e pá, daí a gente chega no capítulo 2. O capítulo 2, ele pode ser, então, subdividido em 3 etapas, 3 fases, né? Gente, é o tal negócio. Você pode colocar capítulo 2, desenvolvimento, e subdividir em 2.1, revisão, 2.2, metodologia, 2.3, resultados, tá? Assim como você também pode, tá? Colocar capítulo 2, metodologia, daí capítulo 3, desenvolvimento, e colocar daí a revisão bibliográfica, coloca direto o título. Então, assim, como vocês subdividem isso, não existe nada na norma que obrigue vocês a fazerem essa separação exatamente como a professora está colocando aqui, tá? Então, a única coisa que eu digo é que o desenvolvimento só tem que ser apresentado de uma maneira que fique cronologicamente coerente. Entendem como? Bom, vocês fizeram a parte introdutória. Então, a parte de desenvolvimento, ela tem que contar uma história. Para você contar uma história, né, você tem que apresentar o que nessa história? O que você se propôs a apresentar lá no início. Aqui. Então, você disse que ia fazer uma série de coisas aqui nos objetivos, lá da pesquisa, né, do lado do seu trabalho. Então, colocou aí que você ia apresentar não sei o quê, ia experimentar alguma coisa, ia aplicar alguma coisa, ia desenvolver alguma coisa, né? Então, muito cuidado com o que vocês colocam, porque o que foi colocado aqui tem que cumprir. Se não for cumprido, tem que tirar. Então, vocês observem que isso aqui, os objetivos que vocês se propõem a fazer lá no início do trabalho, nada mais é do que parte do desenvolvimento do trabalho de vocês, né? Então, abre aí os capítulos dentro do desenvolvimento do trabalho, tá certo? Bom, então, o desenvolvimento, ele vem acompanhado desses 3 elementos. Pode ser colocada a metodologia antes e a revisão depois, né? Isso depende do formato do teu trabalho e vai depender do quê? Por isso que a gente tem professor orientador quando a gente faz trabalho de pesquisa. Porque é o professor orientador que orienta o posicionamento desses elementos textuais dentro do trabalho. É ele que vai orientar o formato da tua apresentação, o tempo, ou a cronologia de apresentação do teu trabalho, né? Onde que você tem que colocar o quê? Onde que você tem que melhorar, né? Quais os elementos que você vai colocar, que formato que você vai colocar. Então, isso vem do professor orientador, né? Então, os elementos são esses. Agora, como vai ser colocado, né? Isso depende de vocês, mas os elementos do desenvolvimento são esses e a minha função como professora de metodologia é trazer a parte teórica para vocês, né? Então, o desenvolvimento, ele tem como parte, né, descrita a parte de revisão bibliográfica. O que é a revisão bibliográfica? A revisão bibliográfica, pessoal, é uma pesquisa acerca do tema proposto. Então, vocês se propuseram ali um objeto de estudo, um tema. Então, você vai ter que correr atrás de conceitos, aplicações e colocar referências, fazer resumos que vocês busquem na bibliografia, em artigos científicos, livros, manuais, sites confiáveis, né? Em que vocês busquem esses materiais e façam um apanhado, uma pesquisa acerca desse tema, expliquem sobre o que se trata o tema, né? Buscando fazer uma revisão bibliográfica. Essa revisão bibliográfica, ela também tem que apresentar o estado da arte. O que é o estado da arte? Nós chamamos de estado da arte o estado atual em que aquela arte se encontra. O que seria isso? Você tem um objeto de estudo.
E ele está sendo pesquisado. A ciência, ela sempre, né, evolui, ela não para, ela é infinita, né? Então, digamos que você esteja fazendo uma pesquisa sobre controle de qualidade. Né? Você digita lá no Google Scholar, no Google Acadêmico, Cielo, plataforma CAPES, CNPq, bibliotecas online, né? Digita lá, controle de qualidade. Meu Deus! Mas vai vir um calhamaço de coisa. Por quê? Porque o controle de qualidade é muito amplo, né? Mas você ali já tem uma base sobre o seu objeto de estudo, então você pode coletar algumas informações das referências ali, né, observadas. Então é isso, é você fazer um apanhado, um resumo geral, né, do que está sendo publicado, né, nas revistas científicas ou nos artigos científicos, tá, sobre determinado tema, né, e colocar ali de forma resumida. E são resumos indicativos, resumos breves, né, do que está sendo pesquisado. Então, a revisão bibliográfica ela é muito embasada na parte teórica do tema, então, conceitos, definições, né? Então, a parte teórica, você vai buscar em fontes bibliográficas como livros, né? Por exemplo, e artigos e sites interessantes e confiáveis, e daí vem a parte, né, de comprovações teóricas e evidências quanto ao que está sendo estudado. Ou seja, daí você vai atrás de artigos científicos que estão sendo publicados, coisa nova, o que está sendo pesquisado atualmente sobre o tema, né? O que está rolando aí sobre o tema, né? Na sociedade científica. Então, você traz, né, evidências, resumos desses trabalhos que estão sendo desenvolvidos, tá? Então, isso se faz, então, a parte de revisão bibliográfica. A gente vai ter uma aula sobre isso mais para frente, na próxima. Aí a gente tem metodologia, isso é muito importante, acho que o professor também deve ter pedido para vocês, que é a nossa disciplina, metodologia científica. Quais são os métodos científicos aplicados para elaborar trabalhos científicos? Né? Então, você pode ter um trabalho de método experimental, em que você vai experimentar, testar, vai para laboratório, vai testar coisas, experimentar coisas. Ou você pode ser também experimental no sentido que você vai aplicar algum sistema, alguma teoria, ou alguma ferramenta, alguma coisa dentro de uma empresa, ou de um sistema, de uma organização, ou de uma equipe, né? Então, veja, né? Tem uma série de metodologias. Pode ser uma metodologia comparativa, em que você compara duas tecnologias ou dois sistemas distintos, né? Pode ser um estudo de caso, em que você estuda um caso que seja real, que esteja acontecendo no seu ambiente de trabalho, ou que esteja acontecendo na indústria, né? Ou que você tenha observado na mídia ou nos noticiários, né? Algo interessante que te incitou, que te trouxe a curiosidade pela pesquisa sobre aquele objeto. Então, a metodologia de trabalho, gente, é o que te guia, é o que guia você a como você vai conduzir o seu trabalho. Porque se a gente não traçar os métodos ou a metodologia de trabalho, a gente fica perdido, a gente não sabe o que vai fazer, a gente não sabe o que vai pesquisar, sai caçando um monte de livro, um monte de referência. Aí esse livro aqui eu vou pegar, vai na biblioteca, pega 10 livros do mesmo assunto, tipo, fica muito louco fazendo pesquisa. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Sim, pois é. Então, se vocês sabem que é assim que acontece, por que não se planejar? E a metodologia de trabalho, pessoal, é justamente isso, planejar a pesquisa. Gente, planejar é uma coisa super importante, não só para se fazer pesquisa, para você fazer qualquer coisa. Uma empresa, por exemplo, não funciona, uma indústria não funciona se não houver planejamento, concordam comigo? Planejamento de todos, em todos os sentidos. Então, o método de pesquisa, ele é de extrema importância. Não, Vinícius, a professora falou anteriormente que não é nessa ordem, a metodologia pode vir antes, depende do que teu orientador te orientar a fazer. Eu só digo que dentro do desenvolvimento, que é um elemento textual obrigatório de um trabalho de pesquisa, existem esses 3 subelementos aqui. Ok? Agora, a forma como você vai colocá-los, geralmente é o orientador que vai te dizer. Tá bom? Eu só trouxe a teoria aqui,
mostrando que esses elementos existem e o que eles são, e para que eles servem, e como funcionam, ok? Daí vocês aplicam o conhecimento disso aqui, tudo que eu estou passando para vocês, para elaborar lá qualquer, né, trabalho de pesquisa que vocês venham a desenvolver. Muito bem, então a metodologia é o guia, é como você delimitar os passos do seu trabalho. E o pessoal confunde muito metodologia com o quê? Então vamos lá, vamos fazer um resumex aqui. O objetivo do trabalho é o que você vai fazer, certo? O que você vai fazer no seu trabalho? Isso é o objetivo do trabalho. O que? Você se pergunta, o que eu vou fazer? Justificativa. Você se pergunta, por que eu vou fazer? Por que é importante? Para que serve? Por quê? Né? Qual é a motivação? Então, o que, por quê, e agora a metodologia, você se pergunta, como eu vou fazer isso? Como? Isso também. É que o lógico e dedutivo, excelente, Thiago, excelente. Ai, que orgulhinho. Sim, exato. Só que aquele lógico dedutivo, né, ele vem dos primórdios do método científico. Então, ele já, como se diz, ele já é subentendido dentro de um trabalho de pesquisa, ele não precisa ser dito. Aí tem a evolução desses métodos. O método lógico-dedutivo deu, como se diz, né, é o berço dos métodos científicos que eu vou apresentar na próxima aula. Né, que daí é o método exploratório, método de análise qualitativa, quantitativa, experimental, estudo de caso, estudo de campo, são as linhas de pesquisa, né? A professora vai falar na próxima aula, tá? Mas é basicamente isso, não tá errado, Thiago. Então, você se pergunta como esta pesquisa está sendo realizada, ou como ela será realizada, como conduzir, o que, né? Como eu vou fazer para alcançar os meus objetivos? Eu vou ter que fazer o quê? Pesquisa bibliográfica, quem vai a campo vai ter que fazer uma avaliação, aplicar, digamos, preciso aplicar questionário, fazer entrevistas, coletar dados, fazer um tratamento matemático. Vou fazer o tratamento matemático, daí tem que ser, e tudo isso tem que ser bem explicado, bem discutido, né? Vou fazer um experimento, quais são os materiais, quais são os métodos. Tudo isso é metodologia. Né? E existem vários tipos de metodologias que podem ser aplicadas para a condução de um trabalho acadêmico ou de um trabalho de pesquisa. Tá? Quais ferramentas estão sendo utilizadas para apresentar o trabalho? Sim, né? Então, quais ferramentas estão sendo utilizadas para apresentar o trabalho? Ou seja, você está usando de alguma ferramenta, você fez alguma entrevista, você aplicou algum questionário, você fez, né, as entrevistas, você foi no local, coletou a amostra, validou a amostra, você avaliou essa amostra, o que você fez? Né, coletou dados dessa pesquisa, em qual região, como que foi, tudo isso tem que ser explicado, né? Métodos científicos, tá? A professora estava bêbada quando digitou essa parte. Então, métodos científicos empregados para desenvolver a pesquisa, né? Então, quais são os métodos que vão ser empregados para desenvolver ou para alcançar lá os objetivos que vocês se propuseram, né? Então, as próximas aulas, a professora vai falar sobre esses métodos. E daí nós temos os resultados de discussões, que, espera, não é conclusão, tá? Aqui você não conclui nada. Resultados de discussões, você só apresenta os resultados obtidos por meio da metodologia aplicada à pesquisa. Meu Deus, eu estava digitando feito uma louca aqui, né? Então, pessoal, aqui, ó, você só vai apresentar os resultados obtidos, tá? Obtidos da onde, professora? Do método que você aplicou. Então, digamos que você fez utilizou uma metodologia de
análise comparativa. Digamos, você está comparando uma situação a outra situação, uma tecnologia, um sistema, né, leis, não sei, você está comparando coisas, né? Então, vamos falar dessa maneira. Quando você compara essas duas coisas, você está utilizando um método chamado método de análise comparativa. Então você está analisando duas situações, ou três, né, digamos. Quando você faz essa análise, né, você tem que, no desenvolvimento, na parte, né, de revisão bibliográfica, você tem que fazer o quê? Definir esses dois, né, contar um pouquinho de cada um. E lá na metodologia você vai dizer como que você comparou os dois. Você está fazendo uma comparação, mas como que foi feita essa comparação? E daí lá nos resultados vai trazer qual foi o resultado obtido dessa comparação, né? Então, você pode fazer, por exemplo, uma tabela mostrando as vantagens e desvantagens, fazendo as comparações, né? Mas não concluindo nada ainda, né? Então, só apresenta os resultados e discute eles, né? Então, você pode dizer que ele é eficaz, não é? Você pode trazer, por exemplo, digamos que você fez uns testes, né, da aplicação, estou fazendo um teste de um produto novo e vou colocar ali a prova de várias pessoas. Então, essas várias pessoas vão trazer informações, trazer dados, se gostaram ou não gostaram. Então, binário, sim ou não. Então, esses dados que você coletou, dessa metodologia que você aplicou, esses testes, vai te trazer resultados. Então, esses resultados você vai apresentar na parte de resultados e discutir esses resultados. Então, essa é a última parte do desenvolvimento do trabalho. Sim, Andrei, me manda e-mail lá, tá bom? Tudo bem, pessoal? Ai, é um silêncio mortal, né? Tá tudo bem? Vocês entenderam essa parte? Sim. Ninguém tem dúvida, sério. Então, assim, eu acho que vão sair excelentes projetos integradores. Eu acho que o professor Vitor vai ficar maravilhado. Eu acho que ele vai falar, nossa senhora, essa professora de metodologia científica, tipo, arrasou. Ela ensinou super bem os meus alunos. Vamos lá. Professor. Essa parte teórica chatinho, sim, Giovanni. Eu não sei, eu sei disso, homem. Pior que eu sei. Essa disciplina, olha, é tenso. É tenso, eu sei disso. Eu tô ligada, eu não fico chateada, por isso que a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Quando é presencial, dá pra gente dar aquela, né, dispersadinha e tudo mais, né? Mas eu estou sem áudio de saída. Puxa vida. Um bom exemplo é a vacina do Covid, são vários testes, métodos. Exato, Andrei, é bem isso mesmo. Tudo tranquilo, tá? A dúvida vai surgindo conforme vai se fazendo, é verdade. Oi, quem? Oi, sou o Samuel, tudo bom? Oi, Samuel, tudo bem, e você? Tô bem também. Eu sou novato e, tipo, eu admito que eu não entendi 1% de nada, totalmente perdido. Isso é normal quando tá, tipo, novo assim e tal, você sabe? Por favor. Bom, eu acho que sim, Samuel. É bem complicado. Mas assim, Samuel, esse tipo de conteúdo, na verdade, nada mais é do que... Você já fez trabalho de pesquisa alguma vez? Já fez, né? Que tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, sim, eu digo assim, sobre esse lance de normas ABNT, essas paradas bem de faculdade mesmo, eu nunca fiz. Daí, Então é por isso que você está perdido. Sim, é por isso. E é aquilo que eu falei para a galera, Samuel, na verdade, metodologia científica, eu mesma, eu só fui aprender mesmo, de verdade, no meu mestrado. Como é que faz... E quando eu aprendi, velho, nossa, como foi assim, caiu como uma luva, sabe? Eu falei, meu, como na verdade eu bati a minha cabeça, porque na verdade é algo que a gente não dá valor. E daí quando a gente entende como tem que desenvolver um trabalho, a gente vê como não é tão difícil. Sabe? Tipo, é você organizar as ideias, é isso. É difícil, às vezes, você conseguir resultados, etc, etc, etc. É um trabalho árduo,
Mas Professor. quando você entende, fica mais assim, tá? Diga, quem? É o Vinícius. Oi, Vinícius. Então, é que eu, tipo, também, eu tinha me matriculado uma semana antes das provas, tudo, aí eu não consegui fazer, o projeto integrador, por exemplo, eu ainda não consegui fazer. Tipo, mas você que tem uma noção, tipo, mais ou menos desses projetos em si, você sabe, tipo, se demora demais para fazer? Quanto que é o tempo, em média? É um semestre, né, meu anjo? Você não pode garantir qualidade em pouco tempo, sabe como? Mas o que eu quero dizer é que você pode, na verdade, a ideia é que você assimile como fazer um projeto, para que num projeto 2 você se saia melhor. Porque é difícil mesmo pegar, né, no primeiro semestre já, no primeiro período. Então, assim, a ideia é que vocês consigam aplicar esse conhecimento lá no projeto 1 de forma coerente, como eu estou apresentando aqui para vocês essas teorias. Entendem? Então, como eu estou apresentando essas teorias para vocês, a ideia é que vocês apliquem lá nesse projeto 1, né? Que vocês consigam aplicar de forma mais simples, que seja mais objetiva, né? Mas que tenha uma coerência, que tenha, né, um conteúdo que dê para avaliar nesse sentido, porque um trabalho bom mesmo é difícil fazer em 2 meses para quem nunca fez, entendeu? Vou ser sincero. É o que Né? há agora, não tem como mudar. Mas é isso, Vini. Tipo, a ideia é que se vocês, assim, eu vou ser bem sério, se vocês fossem meus alunos de projeto, eu ia pedir algo simples, mas que vocês conseguissem enxergar a construção de um trabalho, entende? Eu acho que é mais ou menos isso que o Vitor quer de vocês, como professor de projeto. Ainda mais para quem entrou depois. Eu acho que pelo menos ele quer que vocês tenham essa noção de construção de trabalho, sabe? Entendi. Então, tá bom. Muito bem. Aí, depois desse capítulo de desenvolvimento, a gente tem. Alguém queria falar mais alguma coisa? Samuca, você queria falar mais alguma coisa, cara? Eu Acho que era o não sei. Mauricélio. Ah, é o Mauricélio. Fala, Mauricélio. Não, professor, é só que nem a colega falou ali, mandou por mensagem lá no chat, que daí que nem você está explicando aí, tá tudo indo muito bem, vai fluindo as coisas. Mas quando a gente chega lá no projeto, aí parece que dá aquele branco. Mas então, é por isso que a professora coloca os slides, gente, dessa forma bem didática. Quando vocês chegarem lá nos objetivos, se faz a pergunta: o que eu vou fazer? O que eu vou apresentar? Né? E o tema do trabalho, para quem não tem, a professora dá algumas dicas nas aulas passadas para achar um tema. Às vezes é a partir de uma observação, de uma curiosidade por um determinado tema, que é o objeto da pesquisa, né? Então, sei lá, baterias, que seja, grafeno, que seja, sabe? Coisas assim, ou atualidades que vocês veem, alguma coisa, né, nessas notícias científicas que passam, né? Ou então não é científico, mas às vezes algum tema relevante, interessante que tenha passado, né? Que você tenha visto. Então, assim, a ideia é que agora, a partir desse momento, vocês consigam estruturar dessa maneira. Se vocês estão conseguindo entender aqui, e é por isso que a professora coloca dessa maneira mais didática, como você construir etapas, você consegue visualizar, sabe? Não é simplesmente pegar e, ó, faça o trabalho e pronto, acabou. Porque realmente fazer trabalho é difícil. Eu sei disso. Poxa, passei por vários trabalhos acadêmicos, passei por artigo científico, passei por iniciação científica, tinha que escrever monografia, passei por pós, passei por mestrado, passei por doutorado. Então eu sei como é que é. Não é fácil você sentar, às vezes, e tentar escrever alguma coisa. Então a professora tenta colocar dessa maneira mais didática, mais assim, interessante, né? Tipo, os objetivos, como é que eu posso saber o que eles são? Se faz a pergunta, porque a resposta para essa pergunta é o que você precisa escrever. Tá bom? Tá ok, obrigado. Muito bom. Espero que vocês estejam conseguindo fazer um paralelo aí, né? E daí a gente vem com a conclusão,
que é a última parte, o último capítulo dos elementos textuais de um trabalho, galera. Então, a conclusão, ela deve ser escrita na forma de resenha. Lembra que eu falei das ferramentas de resumo e resenha? Resumo e resenha, gente, são ferramentas de escrita, são textos que a gente escreve. Então, quando a gente faz uma resenha, que é um resumo crítico, a gente faz uma conclusão, por exemplo, uma das aplicações da ferramenta de resenha é na conclusão de trabalhos acadêmicos, trabalhos de pesquisa. Quando a gente conclui um projeto, quando a gente conclui um trabalho de pesquisa, um TCC, né, um trabalho em que a gente fez a pesquisa toda, fez experimentos, utilizou métodos e tudo mais, né? Quando a gente termina ele ali nos resultados e discussões, né? Então, no último aqui, quando a gente termina aqui, toda essa pesquisa que a gente fez, né? Tudo isso que a gente pesquisou e apresentou no trabalho de pesquisa, a gente terminou ali, mas a gente tem que concluir aqui. E quando a gente conclui, a gente está fazendo nada mais, nada menos do que resumir tudo que a gente escreveu, né, num texto. Então, você fala se você alcançou os seus objetivos, porque tudo que você coloca lá nos seus objetivos, pessoal, tudo que vocês colocam aqui, tem que aparecer lá no desenvolvimento do trabalho, tem que aparecer aqui, né? E daí, você tem que fazer um resumo disso e argumentar. Aí sim, né? Vem lá a parte da resenha, em que você argumenta, em que você explica, você dá a sua opinião, você defende aquilo que você apresentou no desenvolvimento do trabalho. Tá bom? Apresenta um resumo dos resultados e confronta a teoria apresentada na revisão bibliográfica. Então, lá na revisão, você fez, né, um resumo, você fez um apanhado de dados, de informações, você coletou informações sobre o tema, sobre a sua pesquisa, né? Você resumiu aquilo lá na revisão bibliográfica, né? E daí, lá nos resultados, você obteve os resultados da sua pesquisa e você tem que confrontar se os seus resultados, né, têm a ver com a teoria que você apresentou lá na revisão bibliográfica. Né? Então, você faz uma análise dessa parte do desenvolvimento do trabalho e confronta se você conseguiu alcançar os objetivos. E por que você conseguiu alcançar os objetivos lá do que você se propôs lá no início do trabalho? Para você concluir, você tem que dar fechamento ao desenvolvimento do trabalho de vocês, né? Isso que é a conclusão. Apresenta a eficácia com relação aos objetivos propostos. Você se propôs a desenvolver alguma coisa. Foi eficaz? Não foi. Você se propôs lá a comparar alguma coisa, né? Foi eficaz? Não foi. Por quê? Por que não? Porque sim, né? Uma pergunta. Para um trabalho de pesquisa ser válido, obrigatoriamente tem que dar certo? Por exemplo, digamos que num trabalho de pesquisa a pessoa queira desenvolver alguma coisa ou queira provar alguma coisa. Para esse trabalho de pesquisa ser validado, para esse trabalho de pesquisa ser aceito, né, e tudo mais, publicado e tudo, obrigatoriamente os resultados têm que ser positivos? Professora? Oi, Anderson. Eu não sei no geral, assim, mas alguns que eu fiz, principalmente no ensino médio, sobre seminários e outras experiências, não precisava ser positivo. Só o trabalho feito, a amostra já estava válido. Exatamente. Quando você faz um trabalho de pesquisa, tá? Não é o resultado, o resultado, ele não é, digamos assim, importante nesse sentido, não é que ele tem que dar positivo. Digamos que você está avaliando uma situação, né, em que você tem que apresentar resultados, né?
nessa pesquisa. Mas digamos que o resultado que vocês conseguiram, que vocês obtiveram, não é satisfatório, não é positivo. Isso não é um impeditivo para a pesquisa continuar, entendeu? Ou ser publicada. Muito pelo contrário, é ótimo que isso tenha às vezes acontecido, porque mostra que caminhos às vezes a gente tem que evitar, ou que passos a gente tem que melhorar, ou o que a gente tem que fazer, porque daquele caminho às vezes não dá certo. Então, assim, não é porque um resultado às vezes não se mostrou positivo e eficaz que a pesquisa não possa ser levada adiante, ok? Diga quem levantou mãozinha. Alguém levantou mãozinha. Eu, Samuel. Oi, Samuel. Pode Professor, falar. eu tenho uma pergunta que era tipo uma dúvida de muito tempo. Pode ser meio tosca, mas é porque ninguém me respondeu até hoje. Mas, tipo assim, quando for fazer um TCC... Vai que eu não sei responder, mas fale. Tipo assim, para um tema de TCC, tem que ser um assunto, tipo, real. Porque, por exemplo, eu tenho um colega meu que o dele foi o lance lá, tipo, de Jesus, negócio de religião. Teologia, tá. Aí, tipo, parece que a metade da bancada lá não aceitou o trabalho e a outra metade aceitou e deu uma confusão. Aí que, tipo, uns lances assim, quando não tem como comprovar um assunto, tipo, de verdade, pode fazer um TCC assim, você sabe? Ou, tipo, tem que ser algo real mesmo? Ué, claro que pode, porque, assim, o que é real? Acontece o que acontece? Existem fatos, coisas reais, que existem comprovações, mas existem também temas abstratos em que abre discussões, tá? Então, vai muito, né, da linha que aquele avaliador segue, né? Então, assim, eu sou muito da área de exatas, da área tecnológica, da área de engenharias e área, né, em que há comprovação científica das coisas, certo? Quando existem temas, por exemplo, mais ligados à área de humanas, ou até temas em que se apresentam teorias de crenças e fé, né? Não colocando os dois no mesmo patamar, mas em que abre-se discussões para áreas mais abstratas, ou áreas mais filosóficas, ou áreas de pensamentos mais amplos, né? Isso é possível, sim, ok? Eu aceitaria um trabalho que trouxesse teorias, que trouxesse explicações, que trouxesse argumentações e até visões, né, diferentes de determinados pensamentos, mesmo que esses pensamentos ou esses resultados sejam algo voltado mais para o abstrato, né? Mas daí depende muito da linha, né? Se é algo mais voltado para a tecnologia, daí não, né? Ou é fato ou é fato. Agora, se for realmente uma área mais abrangente, digamos assim, filosoficamente falando e tal, sim, por que não? Ah, tá, entendi. Porque eu pensava que tinha que ser algo, tipo assim, concreto. Tipo assim, aconteceu... Sim, depende do curso que você está fazendo. Por exemplo, você está fazendo que curso, Samuel? Eu faço engenharia da computação. Exato, você não vai querer defender a teoria de que Jesus é milagroso, entendeu? Não dá, entende? Entendi. Você está fazendo engenharia, então é algo que se tem que se provar, que tem que se constatar, que tem que se ter fatos comprobatórios, entendeu? Agora, se Jesus foi milagroso ou não, pode ser discutido em uma bancada de um TCC da área de teologia, filosofia, né? Ok? Mas porque, tipo, igualzinho meu colega, ele era de contábeis. Daí, tipo, foi uma coisa bem sinistra, sabe? Por isso eu fiquei numa dúvida, porque, tipo assim... Aí depende muito da linha da bancada. Tá, entendi. Obrigado, viu? De nada, Samuel. Ai, vocês me veem cada uma engraçado. Mas foi bom você ter falado. Leandro, diga a mãozinha levantada. Mas apresente para a gente, professora, que não tem a ver mais com o nosso trabalho, por exemplo, não tem mais a ver com a proposição, como a gente demonstra os dados e como eles são apresentados, do que se aquilo, o quanto relevante a gente pesquisa para obter as respostas, entre aspas. Nossa, Leandro, eu vou te ser bem sincera, cara, eu não consegui ouvir nada. Não sei se o microfone está muito perto, ficou bem chiado.
Eu não consegui ouvir o que você falou. Você quer testar de novo? Falar alguma coisa? Nossa, saiu tudo chiado. Meu ganho tá alto. Faz telecom, né, filho? Tá. Na próxima aula, qualquer coisa me escreve aqui, Leandro, se quiser. A aula acabou. Ah, sim, pois é, gente, 10h30. Nossa, super, sorry. Acabou. Acabou mesmo, porque será o último slide. Daí, próxima aula, falaremos de revisão bibliográfica e métodos científicos, tá bom, galera? Agora vamos aí conversar, ver aí as galera que tá com dúvida, né, do que tá aqui ainda falando. E quem tiver dúvida de nota, me manda e-mail, por favor. E quem tá aluno novo, que entrou agora e tá perdido e essas coisas, também me manda e-mail. Só por favor, né, gente? Não se esqueçam de se identificar. Beleza, galera? Eu vou parar aqui a gravação, mas eu vou continuar conversando aqui com a galera, porque senão as gravações ficam muito longas. Eu não consegui baixar algumas ainda da semana passada, acredita? Pois é. Tá bom? Beijo, gente.